Fala galera, tudo bem com vocês? Bom pessoal, vamos para a nossa segunda semana aqui, ou seja, segunda rodada de duelos destaques da rodada. A gente estreou esse quadro na semana passada e para quem não assistiu ainda ou não conferiu, destaques da rodada, a gente traz aqui jogos, os principais jogos da rodada, jogos que a gente julga interessante, com informações sobre o retrospecto, histórico de confrontos entre eles, a situação deles no Brasileiro até aqui, estatísticas, informações, como eles têm se comportado até o momento e traz, evidentemente, esse clima para o jogo, o que esperar desse confronto. E para começar, vamos falar do jogo que estreia a 15ª rodada, logo mais às 18 horas, entre Atlético Paranaense e São Paulo. Trazendo aqui a ficha do duelo. Então vamos lá, na ficha do duelo a gente tem o Atlético Paranaense, é o 6º colocado, faz uma boa campanha, e o São Paulo que faz uma campanha ruim, o 17º colocado. Em relação a gols prós e contra, o Atlético Paranaense marcou até aqui 21 gols e tomou 15, e o São Paulo que faz uma campanha ruim, repito, fez 9 gols e tomou 17, ele tomou quase o dobro de gols tomados. Isso reflete, evidentemente, a classificação na tabela, a posição na classificação. Em relação à sequência, então os dois times têm oscilado. O Atlético Paranaense caiu bastante nos últimos jogos. O Atlético Paranaense ele vem de uma derrota, um empate, outra derrota, uma vitória e uma derrota. Então bastante ruim esses últimos 5 jogos do Atlético Paranaense. E o São Paulo teve 2 vitórias contra Inter e Bahia, 2 derrotas e um empate que vem do clássico contra o Palmeiras. Os últimos confrontos entre esses times, considerando aqui, repito, desde 2017, os últimos confrontos entre esses dois times, a gente tem um equilíbrio, o Atlético Paranaense 3 vitórias, 3 empates e o São Paulo 4 vitórias. Então um equilíbrio bastante considerável aqui. Vamos trazer para a discussão agora o campo em números. Então, no campo em números, a gente tem aqui o ranqueamento desses clubes dentre os 20 clubes que participam do Campeonato Brasileiro. Então, para deixar claro, vamos ao exemplo. Gols marcados. O Atlético Paranaense ele é o 6º do ranking, ou seja, ele é o 6º clube dentre os 20 que marcaram mais gols. O São Paulo é só o 17º. Então, isso significa que o São Paulo é, dentre os 20 times, um dos que fizeram menos gols até aqui, em 14 rodadas do Campeonato Brasileiro. Em relação a gols sofridos, o Atlético Paranaense é o 11º e o São Paulo o 16º. Lembrando que aqui, no ranking de gols sofridos, é invertido. Isso significa que o São Paulo, por exemplo, 16º, ele é um dos times que mais sofre gols, ok? Não é dos que menos sofre, é um dos que mais sofre gols. E o Atlético Paranaense está ali mais ou menos na zona intermediária. Grandes chances criadas, ou seja, chances reais. O Atlético Paranaense é apenas o 17º e o São Paulo o 15º. Em relação a esse ranqueamento do Atlético Paranaense, isso nos mostra que o Atlético Paranaense ele é eficiente, ele não cria tantas oportunidades, tantas chances claras assim, porém ele é muito eficiente. As poucas que tem, ele guarda, ele desperdiça poucas oportunidades. Vamos lá, em relação à posse de bola, o Atlético Paranaense é o 15º, então não é um time que tem muita posse de bola, e o São Paulo é o 3º. Em relação ao São Paulo faz sentido nesse aspecto, porque é um time que precisa ganhar, jogo após jogo o São Paulo precisa ganhar, então ele tem a bola para tentar propor o jogo, para tentar criar oportunidade de gols, e não tem conseguido, como a gente falou no parâmetro anterior. Em relação a finalizações, o Atlético Paranaense é o 9º colocado e o São Paulo apenas o 14º. Sobre desarme, o Atlético Paranaense desarma pouco, é o 19º colocado, o penúltimo, e o São Paulo é o 11º, está ali na zona intermediária. Jogos sem sofrer gols, o Atlético Paranaense é o 17º e o São Paulo é o 7º. Mais um atributo aí ruim do Atlético Paranaense, é um time que na maioria dos jogos tomou gols, e o São Paulo é o 7º colocado, beleza? Trazendo aqui um apanhado geral aqui sobre essas duas tabelas, essas duas informações, a ficha do duelo e o campo em números. Isso nos permite dizer
que a situação do Atlético Paranaense, evidentemente, no brasileiro até aqui é muito melhor que a do São Paulo. E os números, não é só a posição na tabela, os números também mostram isso, ok? Os parâmetros também mostram isso, ou seja, o Atlético Paranaense é favorito para esse duelo, principalmente porque joga em casa e traz até aqui comportamentos melhores dentro do campo, parâmetros melhores. O Atlético Paranaense tem sido mais time que o São Paulo no brasileiro, beleza? Vamos trazer aqui um outro ponto desse nosso quadro, que é o pressionômetro. Então, o que é o pressionômetro? Para quem não conhece ainda, é a situação de cada clube, clima, relação de jogador com técnico, com diretoria, com torcedor. Então é óbvio, quando o time está numa situação ruim, né, tá mal, o pressionômetro tende a estar pior. Quando o time está na situação boa, o pressionômetro tende a estar tranquilo, as coisas estão em paz. Então, sobre o pressionômetro, o Atlético Paranaense, óbvio, as coisas estão tranquilas, né? Tá tudo frio, tá tudo na paz, porque o Atlético Paranaense, evidentemente, está nas quartas de finais da Copa do Brasil, né? Passou, pega o Santos, e no brasileiro está muito bem. Então, o Atlético Paranaense está tranquilo. O pressionômetro do São Paulo, já não podemos dizer a mesma coisa pelo brasileiro. O São Paulo está muito bem na Libertadores e na Copa do Brasil, né, que também passou e pega o Fortaleza, mas no brasileiro ainda não consegue embalar. O São Paulo não consegue embalar. Ele não consegue se livrar daquela situação muito desconfortável ali de zona de rebaixamento. Ok? Mais um ponto aqui desse nosso quadro, que é o destaque de cada clube. Então, quem tem sido o destaque no momento de cada time? O Atlético Paranaense, sim, ele não podia ser diferente. Terans, uruguaio. Terans tem feito um brasileiro incrível. Ele jogou 13 jogos, média de 50 minutos por jogo, quase que somente um minuto por jogo. Um tempo por jogo é a média dele. E ele fez incríveis 4 jogos e 4 assistências. Então são números muito bons do Terans até aqui, de olho nele, porque ele é muito perigoso. E o destaque do São Paulo, né? Chover no molhado, mas a gente tem que repetir, porque de fato ele tem jogado muita bola. É o Rigoni, tanto nas Copas, óbvio, como no Brasileiro. Então o Rigoni, ele tem 11 jogos, média de 64 minutos por jogo, 2 gols marcados e 3 assistências. Bom, galera, por hora é isso. Como eu falei, trazendo com base nesses números, nesse retrospecto aqui, o Atlético Paranaense é o favorito para o jogo de hoje, de logo mais às 18 horas. Porém, a gente sabe que tudo isso aqui são informações, óbvio, colhidas do campo, daquilo que tem sido brasileiro até aqui. Porém, não podemos falar do futuro, né? Não podemos adivinhar o que vai acontecer no campo. Isso aqui é a teoria, óbvio, teoria extraída da prática, do que aconteceu na prática até aqui. Porém, a prática que ainda vai acontecer, não podemos cravar, não podemos prever, não temos bola de cristal. Tranquilo? Então, conto com a colaboração de vocês. Deixa o like, curte aí, comenta, né? Faça alguma observação. Se achar que deve discordar de algum ponto, discorde. E compartilha. É isso. Estamos juntos e até a próxima. Fui!